Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Está ligado? Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Declaro aberta esta sessão e peço ao secretário que realize a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da reunião ordinária realizada aos 11 dias do mês de março, correspondente à 5ª sessão ordinária de 2019, na sala das sessões da Câmara Municipal, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. A hora regimental verificou-se a presença de todos os edis em plenário. O senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária de 2019 e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se para o expediente, contendo inicialmente a indicação de número 5 de 2019, de autoria do vereador Ezequiel Ortiz dos Santos, indicação de número 6 de 2019, de autoria do vereador Ezequiel Ungues de Camargo, requerimento de número 4 de 2019, de autoria do vereador Lauro Maro, requerimento de número 5 de 2019, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Logo após, o senhor presidente solicitou aos autores das proposições que fizessem a justificativa de seus pedidos. Utilizando a tribuna, terminado o expediente, passou-se para a ordem do dia, iniciando com discussão e votação dos requerimentos sobre o número 4 e 5 de 2019, ambos aprovados por unanimidade. Na sequência, adentrou-se a matéria do Executivo Municipal, o projeto de lei de 1.734 de 2019, cuja súmula dispõe sobre a alteração da redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1.402.400 da outras providências. Em primeira discussão, foi lida a redação do projeto, posteriormente aberto a discussão, encaminhada à assessoria jurídica para análise e emissão de parecer. Logo após, foi à pauta o projeto de lei 1.737 de 2019, também autoria do Executivo Municipal, cuja súmula dispõe sobre autorização para o chefe do Poder Executivo Municipal promover PSS, processo seletivo simplificado para a contratação temporária, visando atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e programas específicos e da outras providências. Em primeira discussão, igualmente, a propositura anterior foi lida a redação e aberto às discussões dos nobres vereadores, sendo posteriormente encaminhado para análise da assessoria jurídica.
O senhor presidente, dando continuidade, declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram uso algum dos senhores vereadores presentes. E como não havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida, achada conforme vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretário, e por todos os vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Passamos agora para o expediente. Iniciamos com a leitura da indicação sobre o número 07 de 2019. Peço ao secretário que realize a leitura. Cruz Machado, 18 de março de 2019. Indicação sobre o número 7 de 2019. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais, requer a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, encaminhar o presente ofício ao senhor prefeito municipal para que, dentro das possibilidades, execute os seguintes serviços abaixo relacionados. Construa um abrigo para alunos junto à estrada da linha Rio das Antas, trecho que dá acesso ao monumento da Irmã Ambrósio, bem como na linha Paredão, local próximo ao barracão, no qual antigamente funcionava uma fábrica de blocos. Seja feita a recuperação e manutenção das estradas das linhas Ponta Grossa, Esperança, Palmas e Atalho. Realizar manutenção e consertos de ponte próximos à residência do senhor Bernardo Siguelca, junto à linha Esperança. Justificativo. Com relação à primeira solicitação, refere-se à construção de guaritas. Temos que estes abrigos servirão para proteger os alunos durante o embarque e desembarque, impedindo que os mesmos fiquem sob chuva ou sol. É relevante evidência que o ponto que dá acesso à linha Rio das Antas, diversos jovens aguardam o transporte para a universidade nas cidades vizinhas, além de diversos municípios que deslocam-se, capital do estado, para tratar problemas de saúde. Sobre a recuperação das vias acima citadas, ressalta-se as más condições das mesmas, ocasionando sérios problemas aos seus usuários, inviabilizando o tráfico de escoamento de grãos, o que vem acarretar sérios prejuízos aos produtores e, consequentemente, ao município. Lembramos também das dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores ligados à agricultura familiar, que semanalmente necessitam transportar seus produtos para serem comercializados. Especificamente no que diz respeito à linha Atalho, aos residentes daquele local, afirmo que há muito tempo esta não
não passou por serviço de manutenção, sendo que estão impedidos de acessar a estrada principal, que seria a linha União. Por fim, se for necessária a manutenção da referida ponte devido à precariedade em que se encontra, ocasionando perigo e insegurança daqueles que utilizam de passagem. Dessa forma, contamos com o apoio da administração quanto à urgência destes benefícios, contando com o apoio dos nobres pares. Agradeço. Ezequiel Ortiz dos Santos, vereador. Requerimento sob o número 6 de 2019. Peço ao secretário que realize a leitura. Requerimento sobre o número 6 de 2019. Senhor presidente, o vereador infracionado no uso de suas atribuições legais requer a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, encaminhar o presente ao senhor prefeito municipal solicitando informação com relação à execução das obras constantes do projeto 1723 de 2018, que se referia à aquisição de um parque infantil e outros equipamentos a serem instalados na Praça Papa Pio XII. Portanto, requer-se que encaminhe a esta Casa de Lei um relatório das aquisições e serviços que foram executados e os recursos que foram gastos, bem como se será executado mais algumas obras ou os serviços de manutenção e melhoria da referida praça em nossa cidade, ou se já foram concluídos os trabalhos. Justificativa. Considerando-se que, em recente visita ao local, atendendo à solicitação feita por munícipes, frequentadores e usuários, solicitando urgentemente providências quanto aos serviços de manutenção e limpeza, reforma completa, restauração dos brinquedos, banheiros, alambrados, instalações de bebedouros, entre outros, e que requer-se de forma imediata o envio das informações acima solicitadas para esta Câmara Municipal para dar efetividade nas fiscalizações da obra. Tal pedido busca ainda atender o anseio da população. Sendo assim, considerando a importância do assunto, aguardamos retorno. Sala das Sessões, 18 de março de 2019, Ezequiel Ungues de Camargo, segundo secretário. Ofício sob o número 011 de 2019. Peço ao secretário que realize a leitura. Ofício número 11 de 2019. Ao senhor Josni Lopes, presidente do Poder Legislativo Municipal. Venho, através deste, muito respeitosamente, trazer aos conhecimentos os fatos que se seguem. Conforme o ofício 01 de 2019, em anexo enviado a esta Controladoria Interna pela senhora Daiane Karine Pelepke, designada através do Decreto Municipal sob o número 2.933 de 2018, como fiscal de transparência voluntárias
onde aponta diversas inconsistências na prestação de contas relativa ao bimestre de novembro e dezembro de 2018, do termo de fomento número 01 de 2018, firmado entre município de Cruz Machado e Associação da Escola do Campo, Casa Familiar Rural, ainda conforme termo de cooperação técnica sob o número 2018-00004, em anexo, assinado pelo chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Estado de Educação, no dia 10 de julho de 2018, onde o município de Cruz Machado comprometeu-se conforme item 3.2. B. Fornecer a estrutura física e a manutenção da infraestrutura da CFR. C. Alimentação para os alunos. D. Transporte escolar dos alunos. E. Veículo e seu regular funcionamento e documentação pertinente. F. Cessão de funcionários, no mínimo, para desempenho das funções. Coordenadora da Casa Familiar Rural com 40 horas. Um auxiliar de serviços gerais com 40 horas. Uma governanta ou monitor com 40 horas para o período noturno, observando a quantidade de alunos matriculados no espaço físico da Casa Familiar Rural. G. Fornecer material de consumo e permanentes em manutenção da Casa Familiar Rural, ainda conforme cláusula 8ª dos recursos financeiros. Não havendo transferência de recurso entre os partícipes para a execução da presente termo. Desta forma, prezando pela obediência aos princípios da legalidade, impersonalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e ainda conforme todos os apontamentos feitos pela senhora Daiane Carine Pelepke, juntamente com o termo de cooperação técnica citado acima após recomendação desta Contradoria de Processo Administrativo Disciplinar para apuração das possíveis irregularidades no termo de fomento sob o número 01 de 2018. Saliento ainda que, tendo em vista a previsão de transferência de recursos financeiros para a Associação da Escola do Campo, Casa Rural de Cruz Machado, até o exercício de 2021, conforme Lei 1622 de 2018, em virtude da assinatura do termo de cooperação técnica sob o número 20.180.0004, que prevê justamente ao contrário, os departamentos competentes deste Poder Executivo já foram notificados para que a situação seja regularizada. Sem mais, para o momento, agradeço a atenção e coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Kelly Romanque Nadorn, controladora interna.
convite da Cressol de Cruz Machado. Peço ao secretário que realize a leitura. Convite. Assembleia Geral de Prestação de Conta da Cressol Sul Paranaense. A Cressol Sul Paranaense tem o imenso prazer em convidá-los para participar da nossa Assembleia, onde vamos realizar a prestação de contas do ano de 2018. Contamos com a sua presença para que juntos possamos decidir o futuro da cooperativa. Data 23 de março de 2019. Horário 9h30. Local Clube Cruzeiro Nova Concórdia, Cruz Machado, Paraná. Neste momento, autorizo o vereador Ezequiel Ortiz dos Santos a utilizar a tribuna e justificar seu pedido. Boa noite a todos. Então, senhores vereadores, a minha indicação de hoje seria para que a prefeitura construísse 2 pontos de ônibus. Um ponto de ônibus aqui, próximo à entrada Rio das Antas. Eu acho que já moradores até andaram procurando demais vereadores, pedindo que seja construído esse ponto de ônibus, ali onde fica bem na entrada das irmãs ali. Então, é um lugar onde os alunos da universidade esperam o ônibus. Tem pessoas também que esperam condução quando vai para a Saúde, para a União da Vitória ou Curitiba. E, devido a não ter um ponto de ônibus ali, a população sofre, né, ali dias de chuva ou sol muito quente. Então, ali eles estão precisando de um ponto de ônibus. Então, a gente está fazendo essa indicação que o prefeito construa um ponto de ônibus lá. E outro ponto de ônibus seria na linha Paredão, entre a entrada da Capelinha e entre a antiga fábrica de bloco. Um lugar meio estratégico ali, onde tem mais alunos que esperam o ônibus. Também fiz a indicação para que seja ajeitada a estrada da linha Atalho, que fica ali na linha União, né? Moradores reclamam que patrola passa por lá e não está fazendo aquela linha Atalho, que é uma linha que entra já, digamos, próxima, chegando ali na entrada da linha União, que sai lá perto da pousada. Então, os moradores falaram que muito tempo as máquinas passam na maior e naquela linha Atalho eles não acabam deixando de fazer. Também realizar patrulhamento na linha Ponta Grossa, na linha Esperança e na linha Palmas. E também fazer realização de uma manutenção de uma ponte que fica próximo ao Bernardo Siguel, que é ali na linha Esperança. Moradores reclamam que essa ponte já está de má condição, né? Então, evitar que futuramente cause algum acidente. Então, peço a ajuda dos senhores vereadores também, né? E esperamos que o executivo também faça essas indicações aí, porque, digamos, não adianta também nós ficar aqui indicando, né? Mostrando os problemas que nós temos e eles não executarem. Era isso. Obrigado, vereador. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo está autorizado a utilizar a tribuna e justificar seu pedido. Boa noite a todos. Senhor presidente e mais vereadores, eu vim aqui oficializar um pedido que eu já tinha feito na semana passada, pedindo esclarecimento do Poder Executivo com relação à reforma da praça. Para que a população tenha conhecimento, foi aprovado nessa casa o ano passado um projeto no valor de 79 mil e alguns reais para a reforma da praça. E o que nós vemos até hoje é apenas o parquinho e as faixas de caminhada ali. A empresa que ganhou a licitação, pelo que eu pude acompanhar, e
ela jogou um valor de 56 mil e alguns reais. Um valor bem abaixo do que estava no projeto. Agora eu quero saber o seguinte, se vai ser só o que está feito ali, o parquinho, porque, pelo que eu pude ver, precisa muita coisa na praça. O exemplo é os bancos que precisam ser trocados, a maioria está quebrado, alguns podres, além de muitas reformas nos outros equipamentos ali. Então, eu estou fazendo esse pedido para o município, porque o costume hoje das obras públicas é serem começadas e não serem concluídas. E a população sempre cobra isso, geralmente, primeiramente cobra de nós, vereadores. Temos várias obras iniciadas no município de Machado que não foram concluídas, algumas em fase de trabalho muito lento e outras já praticamente paradas. Então, nós precisamos, pelo menos, dar esclarecimento para a população, deixar a população ciente do que está acontecendo e exigir do poder público uma explicação para isso. Se é a responsabilidade do município ou se é a responsabilidade da empresa que ganhou a licitação e não está fazendo o trabalho direito. Se for o caso, eu posso fazer um requerimento pedindo explicação para a própria empresa. Então, eu faço esse pedido em nome da população, porque eu tenho certeza que a população quer uma resposta para isso, embora sendo um projeto de valores pequenos, mas se nós não tomar essas atitudes, geralmente as coisas tendem a ficar como estão. Então, seria esse o meu pedido, faço em nome da população, espero ser atendido e desejar o meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Não constando mais documentos no expediente, passamos para a ordem do dia, iniciando com a votação do requerimento sob o número 06/2019. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, queria só ressaltar aí que, dentre as melhorias lá que o vereador Camargo citou, algumas delas a mão de obra foi usada aqui mesmo da cidade, né? Aquelas linhas que foram pintadas foi o pessoal da terceira idade e o pessoal do esporte que pintou aquelas linhas, então não teve custo, acho, para o município, além da aquisição do material. E a questão do valor ser abaixo, eu acho que isso está acontecendo em várias contratações que a prefeitura está fazendo, que os valores estão sendo muito abaixo e os serviços estão ficando a desejar, e eu não estou vendo cobrança da prefeitura nem de quem é responsável por fiscalizar essas questões. Obrigado. Passamos para a votação. Peço a manifestação contrária ou favorável em relação ao requerimento número 06 de 2019. Iniciamos a votação com o vereador Matheus Oloszewski. Favorável. Vereador Lauro Marum. Favorável. Vereador Edson Luiz Beurin. Favorável. Vereador Zeno Kaziuki. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzembach. Favorável. Vereador Márcio José Fochineski. Favorável. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Favorável. Vereador Osni Jondir Muman. Favorável. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Luiz da Maia. Favorável. Resultado: o requerimento foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei sobre o número 1734 de 2019. Em segunda discussão, peço ao secretário que faça a leitura do parecer emitido pela advogada da Câmara Municipal. Parecer jurídico sobre o número 4 de 2019. Objeto: projeto de lei número 1734/2019. Manifesta-se esta assessoria jurídica do Poder Legislativo Municipal sobre o projeto de lei 1734/2018, a qual versa sobre a alteração na redação do artigo 1º da Lei Municipal 1490 de 2014,
em decorrência da expedição da Lei Federal número 13.708, de 14 de agosto de 2018. Primeiramente, cabe esclarecer que a Lei Municipal 1490, de 2014, veio a disciplinar e adequar a legislação municipal e normatização federal para fins de instituir o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às epidemias. Adequação esta a época atendeu a Lei Federal 12.994 de 2014. Pois bem, verifica-se, no caso, em apreço que a alteração buscada visa atender a Lei Federal 13.708 de 2018, a qual vem alterar o piso salarial da referida categoria, onde, de maneira escalonada, a partir desse ano de 2019, promove aumento até o ano de 2021, para fins de alcançar o piso salarial fixado nacionalmente aos referidos agentes, que seja de R$ 1.550. Segundo, em comparação ao projeto de lei federal 13.708 de 2018, temos que o artigo 1º do projeto sob análise é meramente a reprodução do texto da lei federal, ou seja, prevê escalonamento do piso dos agentes de forma anual até que seja possível no ano de 2021 adotar o piso salarial profissional fixado na lei federal. Portanto, o projeto de lei encontra-se a atender à lei federal, assim como não há afronta a outras normas, tendo observado a forma e a iniciativa a presente proposição. Sob os aspectos financeiros e orçamentários, o projeto de lei 1734 de 2019 possui parecer favorável, nos termos que se constata junto ao parecer contábil, sob o número 034 de 2019, emitido pelo responsável técnico do município. Terceiro, por fim, a matéria deve ser encaminhada às comissões competentes para a emissão de pareceres e votação. Seguirá os termos regimentais, ou seja, maioria simples. Nos termos acima é o parecer. Cruz Machado, 18 de março de 2019. Elisângela Marlisa Kchesk, assessora do Legislativo Municipal. OAB Paraná, 49379. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, eu gostaria de fazer um pedido, professor, em relação a pôr esse projeto em votação. Eu fiz um requerimento que trata do mesmo assunto e não sei se seria possível nós condicionar a vinda da resposta daquele requerimento para nós votar. Senão nós vamos... Eu vou ter dúvida e senão eu pedir vistas até projeto chegar, para mim ver o que eles vão remeter para nós de resposta em relação ao projeto. Os agentes não vão ser penalizados porque é retroativo a janeiro, então se atrasar, não serão penalizados. Isso, presidente. Obrigado, vereador. Presidente,
Esses dias tivemos uma reunião passada, daí em seguida eu conversei com o prefeito, que não está em exercício, né, mas que é o prefeito, com o seu Euclides. Aí falei para ele que, segundo o nosso ponto de vista, o que eles iam ter de aumento seria R$11. Aí ele falou que ele está vendo um jeito de pagar insalubridade aos agentes, para essa quantia que ele deu, que ele tinha dado de aumento para acertar, eles que vai tentar manter como insalubridade. Isso foi o que ele falou, que eu estou repassando para vocês, foi o que eu cobrei para ele. Sabe? Era isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado. Repassa o projeto para análise das comissões competentes desta Casa de Leis, que dentro do prazo regimentais devem apresentar seus pareceres. Projeto de Lei sobre o número 1735 de 2019. Em primeira discussão, peço ao secretário que faça a leitura do projeto e demais anexos. Projeto de Lei sobre o número 1735, 2019. Data 19 de fevereiro de 2019. Emenda. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar termo de cessão de uso de uma área de terras rurais e da outras providências. Euclides Paza, Prefeito Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais incumbidas na lei orgânica do município, submete à apreciação dessa Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, através de termo de cessão de uso, uma área de terreno rural de propriedade deste município, com área total de 2.480 metros quadrados, que faz parte do lote de terreno rural sob o número 242, na linha Iguaçu Sul, constante na matrícula sob o número 15.505 do segundo ofício de registro de imóveis de União da Vitória, Paraná. Artigo 2º. A cessão de uso destina-se a atender a comunidade Santa Luzia da linha Iguaçu Sul, que utilizará a área acima mencionada para a construção de uma nova edificação. Artigo 3º. Vigência da presente cessão de uso será de 10 anos, contando da data da assinatura do termo, podendo ser prorrogada por iguais períodos desde que atenda às finalidades e cumpra todos os critérios e as condições impostas no referido termo. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, em 19 de fevereiro de 2019. Euclides Paza, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Josni Lopes, Presidente da Câmara de Vereadores, Cruz Machado, Paraná. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara, submetendo-se à apreciação e votação desta magna Casa Legislativa o projeto de lei sob o número 1735 de 2019, com as seguintes emendas. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal efetuar o termo de cessão de
uso de uma área de terras rurais e da outras providências. O projeto acima mencionado tem como finalidade obter autorização legislativa para, posteriormente, este Poder Executivo possa firmar um termo de cessão de uso com a comunidade Santa Luzia, localizada na linha Iguaçu Sul. Informamos que neste imóvel há um prédio de madeira aonde funcionava a Escola Rural Municipal Santa Luzia, a qual foi desativada de sua função pedagógica. E desde então, a comunidade Santa Luzia utiliza o referido prédio para as reuniões, aula de catequese e celebrações. Tudo isso regulamentando através de um termo de cessão de uso, o qual cede o prédio de madeira para a utilização da comunidade. No entanto, o referido prédio de madeira encontra-se deteriorado, tendo em vista ser uma construção muito antiga. Desta forma, a comunidade pretende construir uma nova edificação para dar continuidade às reuniões com seus membros, às aulas de catequese e às celebrações. Quanto à vigência do termo de cessão de uso, estipulou-se a esse período devido à referida comunidade fazer o uso do local há mais de 13 anos. Ressaltamos que as condições da cessão serão firmadas no termo e, caso de descumprimento, a cessão das atividades por parte da comunidade, o imóvel a ser cedido, bem como benfeitoria neles construídas, serão revertidas ao patrimônio do município, sem ônus ou sem direito a qualquer tipo de indenização. Sendo assim, encaminhamos para a apreciação de vossos senhores o projeto de lei, os documentos do imóvel da comunidade Santa Luzia, assim como da Secretaria de Estado da Educação referente à cessão das atividades pedagógicas da escola. Cientes da atenção que será dispensada ao pleito, rogamos seja a matéria analisada e votada de acordo com o que dispõe o artigo 62 da Lei Orgânica. Parecer jurídico sobre o número 47 de 2019. Foi encaminhado a este departamento jurídico o projeto de lei sobre o número 1735 de 2019, o qual visa autorizar o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso com a comunidade Santa Luzia, da linha Iguaçu Sul. Temos que o objeto do termo a ser firmado trata-se de uma área de terra rural de propriedade deste município, com área total de 2.480 metros quadrados. Parte do lote de terreno rural número 242, na linha Iguaçu Sul, constante da matrícula 15.505 do ofício do Registro de Imóveis de União da Vitória, Paraná. A comunidade Santa Luzia utilizará a área acima mencionada para a construção de uma nova edificação, haja vista que o prédio de madeira anteriormente cedido através de termo de cessão de uso se encontra-se deteriorado. Em análise, o projeto de lei conclui-se que o mesmo atende a perfeitamente os parâmetros legais, sendo
a vigência por tempo certo e determinado, podendo ser renovado por iguais períodos, desde que atenda às cláusulas expressas no termo de cessão e de uso a ser firmado. Diante disso, após examinado todos os pontos do presente projeto, não há óbice à aprovação do mesmo. Conclui-se que o projeto, de vista jurídica, até o presente momento, a propositura é legal. Está apta para tramitar regulamentamente perante a Câmara Municipal. É o parecer salvo o melhor juízo. Cruz Machado, 19 de fevereiro de 2019. Suzana Eleia Cona, procuradora do município. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, essa comunidade, umas pessoas me procuraram, eu acho que já conversaram também com mais vereadores, pelo que eu sei. Eles já utilizam essa escola para catequese e o padre rezar missa. Mas eles querem fazer melhorias naquela escola por ser de madeira, uma escola velha, bem antiga. Mas eles, para fazer a melhoria, eles têm que ter um documento. Então, por isso que eles procuraram o prefeito. E esse projeto veio de lá para passar na Câmara para autorizar o uso desse por 10 anos, para eles fazer melhoria e utilizar aquele local. Eu acho que eles ainda levaram um pouco de azar, porque a escola é de madeira. Sabem vocês quantas escolas de alvenaria que existem por esse município que são deterioradas, quebradas, janela, até parede, portas arrancadas, que está lá parado, sem utilização. Então, eu acho que é bom que seja utilizado aquele espaço que tem, só que a deles é de madeira, mas eles se propõem a reformar, ampliar, então por isso que eles precisam desses documentos. Obrigado. Obrigado. Presidente, também concordo com o vereador Matheus. Então, essa comunidade ali já vem conservando aquela escola há muito tempo. Como diz, nada mais do que justo eu acho que fazer esse comodato de cessão de uso para eles. Que eles continuem zelando, né? A gente vê várias escolas aí no interior que foram abandonadas e hoje às vezes não se aproveita nada. Então, se várias localidades tivessem a comunidade usando esses locais, eu acho que estaria conservado esses bens públicos. Presidente, eu também acho que é muito importante isso, mas vejam sim que, porque só essa que veio para nós aí estar aprovando esse termo de comodato, se eu já tenho conhecimento de várias escolas onde o prefeito já cedeu para terceira idade, associações e tudo mais. Então, pelo certo, teria que toda elas estar passando por aí. Por que só essa que teve que passar? Mas eu acho que é muito importante isso. Obrigado, velho. Bem, senhores vereadores, eu fiz uma indicação, até foi a pedido do prefeito, para que ele fizesse um levantamento. Ele mandou fazer a indicação para que fizesse um levantamento dessas escolas que estão depredadas, que não tenham, vamos dizer assim, que não tenham utilidade nenhuma no município, que ninguém está fazendo uso, para ele leiloar essas escolas, que tinha o próprio dono do terreno teria interesse, como está de propriedade da prefeitura, de ficar com essas escolas, para lá fazer, sei lá, um paiol, alguma coisa. Ele pediu para fazer, eu fiz a indicação, e ele mandou uma resposta aí que, para mim, é uma resposta indecente, digamos assim, sabe? Que não tem pé e nem cabeça. Para mim, ir lá perguntar para um secretário, acho que quem teria que fazer o levantamento seria ele, indicar umas pessoas, umas 3, 4 pessoas, e mandar fazer o levantamento dessas escolas, que seria o certo. Não mandar eu ir perguntar para alguém que não tem nada a ver, eu acho, com o que ele mandou aí. Obrigado, velho. Presidente, eu acho que
a gente já havia solicitado isso no mandato passado, de alguma maneira isso vem acontecendo e nunca é resolvido, não só essas questões de doações. Mas eu vejo hoje locais públicos que uma pessoa que não tem nada com a prefeitura, tem a chave, né, para manter, coloca uma pessoa num período que é estagiário, no outro período uma outra pessoa que não é funcionário da prefeitura tem a chave. Então, dentro do próprio prédio público, nós estamos com uma situação totalmente lamentável, que ninguém manda, não tem controle, se fala com uma pessoa, essa pessoa pede para falar com a outra diz que foi o prefeito que mandou, o prefeito manda falar com o secretário, então não tem comando. E essa situação agora, em específico, essas escolas, elas já deveriam, gradativamente, quando foram fechadas, já deveria ter sido pensado para que serviria para a comunidade, não depois de estar estragado. Mas, assim, todas elas, agora a gente teve a secretária da Educação aqui hoje, nós temos só 3 escolas do interior funcionando, Procopiac, Polonesa e o Fuquitaguá. Então, é bom que o município já vá pensando, porque vai ter mais algumas agora. A sorte que, ainda bem ou mal, essas que fecharam agora há pouco tempo são perto de comunidades, onde já tem uma igreja, tem, independente de religião, de crença, já tem um lugar que está sendo usado, vai poder provavelmente ser usado essa estrutura um pouco melhor. Mas se dentro do próprio da área que a prefeitura está administrando agora, tem pessoas que têm a chave, que não tem nenhum vínculo para a prefeitura. Então, imagina o que acontece num prédio desse que já está abandonado, que nem a gente vê aqui, eu não sei se na segunda ou na terceira, tem uma escola que foi totalmente construída num lugar onde que no período tinha alunos, hoje não tem nenhuma comunidade, nenhuma associação próxima, que não pode ser usado para nada, e é uma estrutura boa. Nós tivemos esses dias, até foi uma denúncia aí numa outra escola, que foi arrancado as telhas, se não me engano, que também não tem como fazer a utilização, porque não tem ninguém próximo, não tem uma associação, não tem uma comunidade que possa fazer. Em outros lugares a gente sabe que precisa. Então, o que pode ser usado dessas que vão ser abandonadas, que já se faça a doação, que se ninguém vai usar, que já repasse para alguém que possa utilizar de uma maneira mais, que vá atender mais pessoas, não uma só. Obrigado. Obrigado, Werner. Repassa o projeto para análise da assessoria jurídica e das comissões competentes desta Casa de Leis, que dentro dos prazos regimentais devem apresentar seus pareceres. Projeto de lei sobre o número 1737 de 2019. Em segunda discussão, peço ao secretário que faça a leitura do parecer emitido pela advogada da Câmara Municipal. Parecer jurídico sobre o número 05 de 2019. Objeto. Projeto de lei 1737 de 2019. Primeiro, de autoria do Poder Executivo Municipal, o presente projeto tenciona a autorização legislativa para a implantação no município de legislação para promoção de processo seletivo simplificado, para fins de dispor sobre a contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como programas específicos de secretarias municipais. Junto ao artigo 2º do projeto, este dispõe do qual se considera a necessidade temporária de excepcional interesse público e que se destinará à contratação por tempo determinado, assim como no corpo do projeto as formas que se procederá à contratação e as regras aplicadas a este. Segundo,
Sobre a contratação de pessoal, destacamos que o artigo 37, inciso 2º da Lei Complementar Federal 88, determina que regra investidura em cargo público dependerá da prévia aprovação em concurso público, salvo os cargos de livre nomeação e exoneração. Senão, vejamos, artigo 37. Investidura os cargos em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexibilidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvada as nomeações para cargo em comissões, declarando em lei de livre nomeação e exoneração. A exceção a essas regras está prevista no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal 88, que permite a contratação por tempo determinando para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, valendo a conferir. Artigo 37. 9º. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A Constituição Federal previu que os casos de contratação temporária para atender a excepcional interesse público seriam regulamentando para a lei termos assim que diante do princípio da autonomia administrativa dos municípios previsto junto ao artigo 30, inciso 1º também da nossa Constituição Federal. Compete aos municípios legislar sobre matéria de interesse local, o que se aplica ao projeto ora analisado. Artigo 3º. Cabe consignar, compulsando o presente projeto de lei que a princípio não se vislumbra ilegalidade, porém há de se observar que o concurso público é a forma mais democrática e legítima de preencher vagas e suprir carências na administração pública, além de se ensejar a todos iguais oportunidades, disputa aplicando seus princípios da legalidade, finalidade, igualdade, impessoalidade, eficiência e assim de toda moralidade. Portanto, há que se torne extremo cuidado com qualquer proposta que tende a excepcionar a regra geral do concurso público. Por isso, a contratação que prevê este projeto de lei em discussão deve ser formal que dispõe o projeto, ou seja, para atender necessidade de excepcional interesse público, ou seja, deverá ser devidamente justificada a fim de que não venha a se tornar-se de exceção uma regra constante de contratação. Cabe esclarecer ainda que o alcance da expressão necessidade temporária de
excepcional interesse público nos seguintes termos. A necessidade da contratação deve ser sempre para a função temporária. Se a necessidade é para permanecer, o Estado deve proceder ao recrutamento através de concurso público, via normal de acesso. Portanto, descartada a contratação para a admissão de servidores temporários para o exercício de função permanente. Nesse sentido, entendimento de várias juristas, entre estes citando Celso Ribeiro Bastos e José Cretela Júnior. Portanto, é indispensável neste tipo de contratação a comprovação do excepcional interesse público, da ingente necessidade e situação incomum e inesperada, porque passa a administração para fins de justificar e amparar o uso do PSS. Artigo 4º. O projeto, como acima demonstrado, não apresenta vícios que, de forma, quer de incentivar, quer de legalidade, ressaltar que o projeto é legal, competindo aos municípios cumprir a exatidão. O previsto na legislação que pretende implantar para fins de que não venha a transformar uma lei legal em atos ilegais, ou seja, em contratações ilegais por não preencher os requisitos impostos pelo próprio município em sua legislação. Observa que o presente projeto de lei, a princípio, não cria despesas, porém, em caso de contratação, deve-se atender o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o tanto, a autorização sobre aspectos contábeis, financeiros, é obrigatória, são apenas a responsabilização de quem der causa ao descumprimento e não observância das limitações impostas pela lei. Assim, feito os apontamentos que entendemos pertinentes à matéria, o julgamento do mérito compete aos nobres edis, assim como a matéria deve ser encaminhada às comissões competentes para emissão de parecer. Lembramos ainda que a votação seguirá os termos regimentais, ou seja, maioria simples. Nos termos acima é o parecer. Cruz Machado, 18 de março de 2019. Elisângela Marli Zakcheski, assessora do Legislativo Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto para análise das comissões competentes desta Casa de Leis, que dentro do prazo regimentais devem apresentar seus pareceres. Declaro neste momento a palavra livre aos senhores vereadores, respeitando o tempo de 5 minutos para cada explanação. Passo a palavra para o nobre vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Mais uma vez, boa noite a todos. Esta semana, então, tivemos a presença da Marinha em nossa cidade, onde ela veio para fazer a vistoria das balsas, onde a população aqui de Cruz Machado estava aguardando que essas balsas fossem liberadas.
e simplesmente a empresa que pegou para terminar a reforma, né, fazer as reformas, não cumpriu com as exigências. Deixou detalhes poucos, né, mas que a Marinha, digamos, sem esses detalhes, ela não conseguiu liberar as balsas. Então, a gente fica triste com isso, né? O povo também, né, contava com essas balsas, e assim vão se enrolar aí o povo mais do que uns 30 dias. Esperamos que seja só 30 dias, porque estão querendo distorcer as coisas para ir mais longe, porque foi tão pequenos detalhes, assim, tipo, placa de sinalização de salva-vida, placa de indicação, quantos passageiros iam passar na balsa, juntar tocos de fio, onde os eletricistas deixaram cair no chão, sabe? Então é muito pouca coisa. E hoje eu estou vendo que a administração, o secretário, estão se enrolando para marcar uma nova vistoria. Tanto que eu mandei um ofício para o representante da Copel, né, o Justo, aonde soube por informação que o cara da Copel deu 2 dias só de prazo para eles terminar, concluir a obra. Aonde estavam falando que em 2 dias não iam conseguir, precisavam mais uns dias para testar essas balsas. Então, impossível que com 15 dias não vão terminar. Então, não sei por que o secretário está demorando marcar uma nova vistoria, porque em 15 dias é impossível que eles não consigam fazer isso, pôr um adesivo, trocar uma placa, indicação de quantos passageiros, juntar tocos de fio e consertar vazamento do tanque. Então, detalhes assim, que resolveria em 1, 2 dias no máximo. Então, só que a gente vai estar atento a isso, né? E a gente não quer que o povo seja enrolado dessa maneira. Então, a gente vai estar cobrando deles, e se for possível, né, se precisar, a gente vai, com o povo até, protestar de novo juntamente, né? Porque não aguentamos mais tanta enrolação, tanta novela, passamos o ano inteiro falando dessas balsas, e hoje estamos aqui. Então, nós não precisava estar de novo cobrando essas mesmas coisas. Então, uma má vontade, digamos, da empresa que pegou também para reformar. Não sei o porquê que eles estão enrolando tanto. Mas a gente vai estar cobrando deles sempre. Era isso. Boa noite. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os presentes, o pessoal de casa, e dizer à população dos machadenses que está nos acompanhando que todas as cobranças que eu fiz e venho fazendo aqui, às vezes na Palavra Livre ou na tribuna, sempre com a intenção de ajudar. Jamais a minha intenção foi prejudicar a população e muito menos a administração. Sempre cobrando no intuito de ajudar, porque o meu desejo, desde o começo, foi ajudar tanto a população quanto o município, porque a gente vê as necessidades das pessoas, várias necessidades em todos os setores, tanto no interior quanto na cidade. E eu acho que o objetivo de todos os vereadores deve ser esse: criticar com a intenção que a crítica seja construtiva, mas que o Poder Executivo não veja a nossa crítica simplesmente para dizer que nós estamos trabalhando contra eles. Jamais. A gente faz tudo para ajudar, porque se o município vai bem, eu já falei aqui, o povo vai bem. E caso contrário, todos perdem. Então, a gente analisa e vê que o município vem passando por dificuldade, e isso é normal em todas as administrações, né? Ninguém é perfeito, o ser humano, ninguém é perfeito, todos erram, mas a gente tem que procurar aprender com os próprios erros e tentar melhorar. Se tem uma forma de melhorar, eu acho que a gente deve, se for o caso, se unir, mais uma vez, todos os vereadores com a administração, e dizer à população. Mas o povo precisa entender também que o nosso papel ele tem limite aqui. A gente não pode fazer aquilo que não está no nosso alcance. Mas digo mais uma vez ao Poder Executivo, ao prefeito em exercício, que se depender de mim, eu farei tudo para ajudar, desde que seja na maneira certa, na maneira correta. Nós não podemos aprovar a injustiça e tentar trabalhar para todas as pessoas com igualdade, porque todo ser humano, todo cidadão tem o mesmo direito perante a lei. Então, é preciso fazer valer a lei para todos. Seria isso, muito obrigado. Vereador Lauro Marum. Mais uma vez, boa noite a todos.
quero me referir aos alguns agentes comunitários de saúde que se encontram aqui hoje e aos demais, de que, pelo que ouvi o colega Luiz Carlos falar, eu espero que o município realmente ache uma solução de dar alguma contrapartida para todos os agentes comunitários de saúde. Então, nós, vendo esse reajuste que está sendo dado aos agentes comunitários de menos de 1%, todos nós nos sentimos insatisfeitos também. E com a resposta que vai nos ser encaminhada do repasse do governo federal, vamos fazer aí um estudo, uma análise, para que realmente ache-se uma forma de ajudar, se não for com insalubridade, que seja uma gratificação para o deslocamento que os agentes fazem de moto ou, às vezes, outros meios, e que realmente a prefeitura tenha condições. Tenho a certeza de que todos nós aí estaremos lutando para que isso aconteça. Se não der, se tiver uma limitação por causa da folha de pagamento, essas coisas, vai ter que ser bem esclarecido. Quero também aproveitar essa oportunidade e falar em relação a um ofício que eu recebi hoje aí em relação a acordos de sindicato fazendo com funcionário na prefeitura, de prestação de que os funcionários possam estar trabalhando de forma irregular. Eu acho que o município, pelo que a gente vê, já cansou de fazer acordos. Nós vemos aí nas administrações anteriores, desde muito tempo, aí, a prefeitura fazendo acordo com funcionários. E hoje nós vemos que a maioria dos funcionários está na justiça cobrando os seus direitos. E os acordos foram para onde? Então, não tem mais espaço para acordos. O espaço é um só, segue a lei. Aí não vai ter problema nem para quem está administrando hoje, nem quem vai administrar futuramente, daqui 10, 15 anos, e os funcionários também terão que entender que o município não pode ceder de alguma forma, porque está o maior exemplo aí, nós temos uma montoeira de precatórios que deve ser paga e vai ser paga, e que foi em virtude de trabalhar de forma irregular. Então, essa é a minha colocação que faço e espero que não tenha mais esses acordos, porque esses acordos são muito restritos e também não dão resultado. E está a prova aí que todo mundo sabe. Seria isso, obrigado. Vereador Edson Luiz Belni. Boa noite a todos. Também queria agradecer a presença de vocês e dizer com relação ao projeto dos agentes comunitários que se a prefeitura não conseguir dar essa insalubridade, pelo menos que mantenha aquela diferença que já vinha pagando, além do que foi planejado. Se der insalubridade, melhor, porque a insalubridade é um valor um pouco mais alto do que a diferença que vinha sendo paga. Mas que se mantenha isso, pega essa diferença nacional que o município do que o município paga para o governo federal, e se mantenha pelo menos essa diferença. Eu acho que para o município não vai fazer tanta diferença, e ainda levando em consideração que tem outros pontos, outros lugares que ele pode aplicar um corte um pouco maior para poder estar, de repente, colaborando um pouco mais com os agentes comunitários de saúde. Eu queria fazer um pedido para a população. Eu vejo que tem muitas pessoas que hoje estão procurando os vereadores para fazer reclamação de situações que são mais relacionadas ao que o prefeito tem que fazer do que o que a gente tem que fazer. A gente não está se eximindo da responsabilidade, mas como está surtindo pouco efeito que a gente vem pedindo, que a gente vem solicitando, pedir a essas pessoas que se dirijam ao prefeito. 1, 2, 3 vezes, quantas for necessário. Nós vamos cumprir o nosso papel, a hora que for preciso, e lá a gente vai lá também. Essas reclamações, muitas das que chegam para os vereadores são importantes, porque faz a gente ficar a par de assuntos que, de repente, a gente não tem conhecimento quando acontece em alguma localidade ou em algum setor do município que acaba, de repente, da administração, que acaba não chegando. Mas essas, eu vejo que tem muitas pessoas que são
mais próximas ao prefeito do que, por exemplo, eu, que em vez de fazer a reclamação para o prefeito, vem fazer para mim. Então, eu peço, quero deixar isso gravado aqui na sessão, para que não estou eximindo da minha responsabilidade. A hora que tiver a oportunidade, a chance, ou tiver alguma coisa para reclamar, mas vejo que pessoas que, de repente, têm mais acesso, que estão sempre junto com o prefeito, vêm reclamar de uma situação para mim, né? Então, fica meio complicado, a pessoa é próxima do prefeito e vai pedir para o vereador tomar alguma atitude com relação ao que o prefeito está fazendo. Então, acho meio estranho, queria pedir a essas pessoas que, quantas vezes forem necessárias, ou que se acharem lesadas, ou que a prefeitura não está cumprindo com o seu papel, que façam essa reclamação, além de fazer para o vereador, mas façam também para o prefeito. Porque, às vezes, a gente chega lá na prefeitura fazer uma solicitação, um pedido, muitas vezes não é verbal, não é indicação, não é requerimento. Chega lá na prefeitura, a pessoa que fez a reclamação está sentada junto com o prefeito. E para o prefeito ele não fez a reclamação, ele veio pedir para o vereador resolver um problema e ele está lá na prefeitura e não fez o pedido. Então, quero deixar essa sugestão às pessoas que são próximas ao prefeito, e muitas vezes, alguns podem até não encontrar ele de vez em quando, mas às vezes a pessoa está lá junto no gabinete dele e passa para o vereador uma reclamação que, de repente, poderia ser feita direto ao prefeito. Seria isso, queria deixar o convite para a próxima sessão. Obrigado. Vereador Zeno Kaziuk. Boa noite a todos. Hoje eu vou estar comentando sobre esse ofício que nós chegou da Casa Familiar Rural. A população sabe que essa Casa de Leis repassa recursos para essa entidade, e no ano que se passou foi repassado R$150 mil. E esta casa, ela funciona até o dia 13 de dezembro. E vemos aí que no dia 12 de dezembro foi efetuado compras e compras de grande porte. Vemos aí um exemplo, coxa e sobrecoxa, 359 quilos, carne de porco sem pele, 274 quilos. Vemos aí água sanitária de 5 litros, 140 unidades. Gente, isso dá 700 litros de água sanitária para um dia. Mais detergente, 360 litros. 20 unidades de bujões de gás para um dia. Então, isso é uma coisa que estaremos fazendo um requerimento e pedindo que se apure isso, o que aconteceu, porque é incrível ver essa lista aí de compra para um dia. A casa fecha dia 13 e essa compra foi feita dia 12. E não é só isso, é montoeiras de coisa aí, e de quantidade enormes. Acho que se todos esses alunos fossem leões, não comiam essa carne durante uma noite. Então, é complicado. Mas estaremos vendo isso, estaremos buscando informações e apurando o que está acontecendo. Porque, desta maneira, nós não vamos estar conseguindo repassar recurso que seja, sei lá para onde que está indo isso aí. No mais, agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária no dia 25 de março de 2019. Boa noite a todos.